Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do AML Cast. Nessa sessão que nós sempre conversamos aqui sobre temas que eu brinco não médicos, mas que tem tudo a ver com a medicina, temas como gestão, inovação, tecnologia e focamos muito em trajetórias. E eu tenho dois convidados aqui comigo, dois convidados especiais que têm, embora cada um dentro de uma área, mas um caminho comum dentro da medicina. Dr. Manuel Canezin, professor, chefe da disciplina de cardiologia da UEL, ex-chefe agora aposentado. Dr. Marco Aurélio, chefe também da disciplina de urologia, aposentado. E embora o aposentado aqui possa parecer, vamos dizer assim, alguma coisa mais antiga, que nós viemos aqui contar histórias, muito pelo contrário. Nós estamos, na verdade, com dois profissionais que participaram de uma evolução da medicina que eu acredito que não tenha tido paralelo na história, né? Viram uma medicina analógica, uma medicina que o exame de imagem que havia disponível era um raio-x, para então entrar numa era completamente digital, com atendimentos e qualificação, ensino remoto, com uso cada vez mais da robótica, tanto para a inteligência artificial, não só para, vamos dizer assim, tomada de decisões, mas até na cirurgia mesmo. Estávamos comentando agora há pouco, antes de começar aqui, sobre planejamento de cirurgias ortopédicas, tudo como vai evoluindo, né? Então, muito obrigado por aceitarem o convite aqui. Dr. Manuel, conta um pouco da trajetória do senhor, como foi, até assim, explicando esse interesse mesmo por essas outras áreas que o senhor atende, por exemplo, da própria ensino à distância, inicialmente pelos protocolos até de atendimento do paciente da cardiologia. Conta um pouco dessa trajetória. Obrigado pelo convite, Marco. Muito bom estar aqui na ML novamente, né? É um prazer estar com o Marco Aurélio aqui também, porque é uma inspiração para mim também, tanto como ensino como profissional, sempre foi. E assim, foi uma carreira que foi juntando as peças, né? Começando com assistência, muita assistência, né? E ensino, né? A gente tem aí no carinho da UEL, né? Com uma universidade que começou com o PBL, né? Então a gente sempre teve lá dentro. E tudo isso despertou, né, muita vontade de fazer coisas diferentes, né? Tanto em assistência, no início, quando a gente começou a trabalhar com telemedicina, começou a tentar trazer um pouco mais para o atendimento a tecnologia, isso há quase 20 anos atrás. Depois passou a tentar melhorar o ensino através de uma plataforma que pudesse sair da geração, vamos dizer aí, milênio, né? E trazer essa geração X e Z e Alpha agora, né? Que não consegue mais trabalhar com PDF na mão. Eles são multimodais, né? Você não é geração Alpha, as pessoas hoje são multimodais, até nós somos multimodais, somos de outra geração, e você tem que acompanhar essa geração multimodal. Então, aí acabei evoluindo nesse período aí de quase 25 anos na UEL, fazendo carreira como professor titular, estando bastante lá, né? E trazendo para o Brasil a CLS junto com um grupo na época que formava algoritmos, protocolos de atendimento em hospitais, né? Eu viajei muito esse Brasil afora aí, dando curso de CLS, formando centros de treinamentos, né? Que eu sempre falava na época, né? 80% das doenças você resolve com protocolos, né? Com protocolos e protocolos objetivos. O senhor sabe que eu tenho uma passagem que eu lembro muito do senhor quando eu estava na graduação, que foi o seguinte, estava comentando sobre a CLS, falava justamente isso, eu uso como exemplo até hoje, você vê como as coisas vão progredindo, que acho que era uma parada que aconteceu no estacionamento de algum lugar que o senhor estava, e aí a pessoa passando, era um passando acesso central, o outro fazendo massagem, não havia o protocolo, né? E como a mudança do conhecimento vai, que não é só criar o conhecimento, mas é também sintetizá-lo de uma forma que você consiga passar para mais pessoas e que essas pessoas consigam executá-los também, né? Acho que parte muito disso. Eu lembro dessa história, que eu não lembro os detalhes, mas era isso. E esse é mais difícil, né? O que muitos trials científicos colocam que se demora de 5 a 10 anos para executar uma tarefa de um trial fase 3 que saiu. Teve uma droga em clínica. Essa droga foi liberada do mercado. Demora de 5 a 10 anos para o médico realmente começar a prescrever com segurança essa droga. Porque a transmissão desse conhecimento é muito lenta, através de diretrizes de 300 páginas, poucos protocolos, poucos algoritmos. Então, o que a gente vem tentando nesses anos é transformar isso de maneira mais rápida, que seja aplicável e atenda o paciente, o médico, e possa transportar para o paciente em último caso. Foi isso que a gente tem feito e agora com a plataforma Paciente 360 também criando esse processo aí, né? E eu acho que há, sobretudo pela essa esfera multimodal, um ceticismo até em relação aos famosos protocolos de 300 páginas, né?
porque assim, você tem um acesso ao conhecimento tão simplificado, né, que não faz mais sentido você, às vezes, subscrever uma enorme sociedade, etc. Isso acaba gerando um conflito até dentro das próprias sociedades. E até com a inteligência artificial, com todo o conhecimento disponível, hoje, assim, é quase loucura você escrever uma diretriz de 300 páginas, né? Exato. Como se fazia há 30 anos atrás, né, Marcos? E conta um pouco a trajetória também, mas uma coisa que eu acho que é um detalhe que eu vejo muito, só até puxando um gancho depois para você complementar, é sobre esse ceticismo por essas ferramentas tradicionais. Assim. Eu lembro quando eu estava no começo da faculdade, no PBL, algumas perguntas que responderam muito assim, olha no Google isso aí. Era assim, já era uma coisa resumida e já mostra o símbolo de uma mudança, porque ao mesmo tempo nós tínhamos alguns docentes lá que falavam, não, no Google, pelo amor de Deus, você tem que procurar no livro, né? No final, a sintetização da informação que caminhou, né? Então, eu tive uma trajetória acadêmica, de um lado, e uma trajetória profissional paralela, profissional médica paralela. Eu acho que um dos grandes motivadores, eu tive uma pessoa motivadora que foi o Dr. foram duas pessoas, o Dr. Mocelin e o Dr. Lauro Brandina, e a saída do Brasil para ir fazer doutorado fora foi uma coisa muito importante na minha vida, é enxergar a tecnologia. Eu posso mencionar uma coisa muito simples, que eu cheguei num ambiente, eu não tinha nenhuma experiência com computador, veja bem, isso é década de 80, e eu cheguei num ambiente que todo mundo usava computador. E graças a um amigo que é da Universidade do Ceará, ele falou, você precisa comprar um Macintosh, que era o começo do Macintosh, que o Steve Jobs fez o grande sucesso da Apple, foi o Macintosh. E isso trouxe um ganho para mim na minha formação lá fora, muito grande, porque me deu agilidade, me deu modernidade. Eu fui capaz de executar praticamente a minha tese inteira sozinho com o meu computador, além do laboratório, evidentemente. Então, aquilo lá foi um estímulo tecnológico muito grande para mim, muito grande. E a partir daí, então, voltando ao UEL, eu acho que também uma das coisas muito importantes que o Dr. Lauro passou de legado foi não inibir os talentos de ninguém, e aí ele permitiu que nós desenvolvêssemos novas tecnologias. Uma coisa simples, por exemplo, foi fazer ressecção de próstata com vídeo. Londrina foi a primeira cidade do Brasil a fazer isso, né? Hoje é uma coisa banal e não há quem não faça diferente, mas nós fomos a primeira. E o primeiro artigo publicado sobre isso no Brasil foi em 93, foi aqui de Londrina. Então isso foi um avanço tecnológico. Em seguida surgiu a laparoscopia, surgiu na urologia, surgiu em 1990, e aqui em 1994 nós já fizemos a primeira cirurgia laparoscópica aqui de Londrina, e laparoscópica pura, foi a primeira do Paraná também, porque tinha um pessoal em Curitiba fazendo com hand assisted, e nós fizemos uma laparoscopia pura. Hand assisted você coloca a mão para ajudar. Você coloca a mão para ajudar, mas a gente fez laparoscopia pura. Isso trouxe um grande interesse, e dentro do grupo várias pessoas se interessaram, e isso cresceu muito, e Londrina passou a ser uma referência em laparoscopia em urologia. E agora, depois de alguns anos, há 5 anos atrás, a robótica que surgiu como um avanço tremendo, e a urologia, no mundo todo, é a especialidade que mais utiliza a robótica, e se tornou um grande sucesso também no mundo todo, e aqui em Londrina não é diferente. Para mim, teve um gostinho muito especial, porque assim, começar com cirurgias convencionais, evoluir para a laparoscopia, que eu achei um avanço tremendo, e nos últimos 5 anos, fazer cirurgias robóticas, isso me traz um prazer que é difícil de mensurar. É muito grande o prazer de fazer isso. E eu acho que um dos grandes motes da urologia é ter se tornado uma especialidade bastante tecnológica. Então, eu na minha fase que me encontro,
Eu tenho muito prazer em fazer essas cirurgias, muito prazer em fazer. É uma coisa que não é só ajudar as pessoas, mas é o prazer de executar aquele procedimento. Como que eu poderia imaginar há 40 anos atrás que nós estaríamos hoje fazendo cirurgias auxiliados por robôs, né? Então foi uma evolução muito grande. E doutor, como que foi assim o dia os protocolos aí que o senhor mencionou inicialmente, que eu imagino que eles foram o passo inicial do paciente 360, né? Sim. Como que foi, por exemplo, começar essa trajetória? Quando o senhor falou assim, isso aqui eu acho que é uma ideia boa de a gente fazer isso? Muito tem a ver, Marco, com essa dificuldade que eu falei para você de implantar. O que me frustrou muito sempre é a gente não conectar o artigo científico com a prática clínica. Na cirurgia, talvez isso seja um pouco mais rápido, talvez a técnica científica, mas porque você vai lá, como o Marco falou, vai lá para os Estados Unidos, aprende, ou vai nos grandes centros, aprende e traz. Mas na clínica, tem que ter o ato da prescrição do paciente. Isso o clínico demora muito a fazer acontecer muitas vezes, porque ele não sai do hospital dele e vai fazer um estágio de clínica em um outro hospital. Então a gente chegava a isso com uma dificuldade muito grande. E aí, no início, a gente criava algoritmos, né? Eu lembro até meu orientador de tese de doutorado, quando eu cheguei pela primeira vez, a gente criou o SAVIC, que é um curso hoje de ciência cardíaca que está em vários lugares do mundo, e ele virou para mim e falou assim, não, Canezinho, insuficiência cardíaca aguda não se trata, cada paciente é um paciente. Eu falava, não, professor Pereira, 85% dos pacientes é muito parecido o que se faz com eles. Claro que tem 15%, que é o que geralmente um cirurgião bom, um cirurgião médio, né, Marco? É aquele indivíduo que... Então a gente consegue, através de um algoritmo, construir um raciocínio lógico para atingir esse paciente em pouco intervalo de tempo. Então a gente acabou construindo o SAVIC, né, na época baseado no ACLS, e a partir daí a gente foi movendo para falar, eu preciso de algum paciente que não seja de emergência e urgência. Foi quando a gente teve a ideia de um grupo franco-português que nos procurou e falou, não, nós queremos trazer para o Brasil, vocês que trabalham no treinamento, uma plataforma de avatar para treinar médicos no Brasil. Mas eu nunca atendi um avatar. Eu falei, não, avatar nós não vamos construir. E aí eu e 2 colegas de São Paulo falaram, não, vamos criar vamos fazer com o ser humano isso. Mas como fazer com o ser humano? Foi aí que a gente, num consultório dele, de cardiologia, um colega do Dante Pazanese, fomos lá e começou filmando com o celular, como começa uma startup, filmamos um caso clínico com o celular, subimos num PowerPoint com filmes, deu certo, gostaram e fomos evoluindo hoje. Né, a plataforma aí está com mais de 150 universidades, nós estamos aí praticamente em 17 países, quase 35 mil usuários já, tanto da indústria farmacêutica quanto E é uma revolução, porque você acaba trazendo uma afetividade ao ensino, ou seja, existe uma dor de angina, existe uma dor de uma gastrite, ou uma dor de uma apendicite. A face do paciente, quando ele tem uma dor, é diferente de uma angina e de uma gastrite. Uma face de depressão, um avatar não consegue fazer. Nenhuma inteligência artificial vai conseguir fazer isso. Então, hoje a gente está trabalhando com essa humanização, um próprio deepfake, né, que você construiu um ser humano através da inteligência artificial, ainda não tem a perfeição de um ser humano, talvez nunca vai ter, talvez até tenha, é possível construir, mas a voz é diferente, a reação é diferente, ou seja, nós não vamos ser substituídos. E acho que tem uma individualidade, especialmente no julgamento médico-paciente, que Sim. eu falo, isso aí acho que realmente não tem preço, Não. e é só experiência mesmo que vai te dar. Mas eu acho que assim, eu acho que uma grande dificuldade do teleensino, né, de uma forma geral, é isso, porque às vezes você tem as coisas muito desconexas, né, e trazer essa conexão que é um grande desafio, né? E a conexão, isso que você está falando é interessante. Eu lembro na UEL, você passou na UEL, eu passava no ambulatório de cardiologia na UEL com meus internos, meus residentes, aí eu pedi um ecocardiograma, um exame de imagem, o interno pedia lá, eu discutia com ele, não, precisa fazer um eco e tal. Aí esse paciente ia fazer um eco, dali 4, 5 semanas. E nessas 4, 5 semanas, esse interno não estava mais na cardio, estava na neuro. Então ele não conseguia ver a jornada do paciente completa. Hoje, com o paciente 360, eu consigo ver o início de um câncer até o final de um câncer em 5 consultas e em 40 minutos. O aluno consegue ver. Então eu consigo ver a jornada completa do paciente humanizada, eu atendendo, interativa. Isso proporciona um ganho de conhecimento, isso não substitui o hands-on.
Isso não quer dizer que você não vai ter internato, não vai precisar pôr a mão no paciente. Muita gente confunde um pouco isso. Não, eles estão vindo com uma plataforma que vai substituir aprender com o paciente. Não, jamais. Você tem que continuar colocando a mão no paciente. Mas por que não aprender a atender antes e depois ir com o paciente mais pronto? Seja o pré-atendimento, pré-internato, né? Seja mais Sim. Tem universidades já utilizando que para você passar no internato de pediatria, você tem que atender os 20 casos de pediatria com o paciente 360. A hora que o interno vai para o internato, ele vai mais preparado, é menos sinistralidade, menos tempo de atendimento, menos exposição ao paciente, menos erro. Então, uma série de ganhos, né? Que como astronauta, né? Como piloto de avião. Eu acho, exato, que a história do avião é muito interessante. Você vê que a gente vê alguns protocolos bem instituídos em cirurgia, por exemplo, identificação do paciente, protocolo, checklists pré-operatório. E isso tudo trouxe uma qualidade, principalmente aqueles erros que eles são mais folclóricos, nossa, confundiu, operou a perna errada, tudo, mas era uma coisa que acontecia muito mais do que hoje, porque você criou um protocolo de... E a clínica não tinha isso, Marco. Então a cirurgia veio, ela trouxe isso muito dessa repetir de protocolo de avião, muito esse treinamento. A clínica nunca teve isso. Eu estive num congresso em Munique uma vez e eu vi uma professora, eu esqueço o nome dela agora, é da Califórnia. É uma das pessoas que também estuda muito educação médica e treinamento de cirurgiões. Sim. E ela começou a aula dela com o quê? Com aquele piloto pousando no Hudson River lá com um avião e que todos sobreviveram. Ela falou assim, eu quero ser operado por um cirurgião que tem esse treinamento que esse piloto teve. E assim, historicamente, esse piloto é uma pessoa que tinha um grau de aproveitamento dos treinamentos excelente, né? E eu fico feliz de ouvir isso que você está dizendo, da humanização da educação, porque uma das preocupações que eu tenho pessoalmente, e acho que muitas pessoas têm, com o advento da inteligência artificial, é a perda da humanização. E a gente fica pensando nos filhos, nas crianças, nos netos, como é que eles vão lidar, porque a escola, ela passou a ter uma conotação diferente, né? Ela não tem assim, não adianta você querer dar aula conceitual. Não. Conceitual acabou, porque as pessoas têm acesso não só ao Google, né? Tem acesso à inteligência. Dispositivo acabou, né? Acabou. Mas esses programas como o que vocês desenvolveram parece ser uma interface que humaniza, né, o aprendizado. Essa que pelo menos é o que eu estou percebendo. Não, e coloca o aluno diante de um paciente, e é um paciente real, é um ser humano. A gente filma num estúdio, né? A gente tem um estúdio em São Paulo, onde a gente hoje tem 350 casos filmados, e sobe para essa plataforma, e a plataforma permite o atendimento. Então hoje a gente já é a maior biblioteca de casos clínicos simulados, humanizados, e o paciente tem reação. Então ensina o aluno uma coisa que o aluno aprendeu na tua época, na minha época, escutativa. Os alunos hoje na faculdade de medicina, eles não têm escutativa, ou seja, eles têm muita dificuldade em escutar o paciente para poder fazer uma boa anamnese e um bom exame físico. Então, a gente está ensinando escuta ativa. Então, parece maluco isso. Uma coisa que eu acho meio paradoxal na modernidade é que, assim, às vezes a gente tem o pessoal da cirurgia fala muito com a gente, assim, os alunos internos que estão passando na cirurgia, brincam que a gente pede tomografia para tudo lá na cirurgia. Daí a gente fala, eu fiquei refletindo sobre isso esses dias. Tá, por um lado é verdade, a gente pede muito mais tomografias, até porque quando eu fiz residência há 10 anos, ainda a tomografia tinha que ter o carimbo do chefe lá pra gente poder pedir uma tomografia. Hoje em dia, claro, do residente já serve. Então quer dizer o quê? Que já tinha um degrau, um filtro ali, um funil do qual não passava. Primeiro, e 20 anos antes, talvez não havia tomografia no HU para poder solicitar. Aí, o segundo ponto, por que a gente pede, afinal? A gente não sabe que a tomografia agrega qualidade. Só que, por outro lado, também é verdade, paradoxalmente, que a tomografia tira a necessidade de algumas informações. Então, por exemplo, se eu estou suspeitando de uma apendicite, talvez antigamente o clínico lá dos anos 70 ia fazer uma série de testes e manobras. E eu brinco com os residentes, os internos, exame físico mesmo. Você vai lá fazer um Bloomberg, geralmente é o único que a gente faz. Mas eu preciso sou vizinho. Eu falei, então, é importante, porém, a tomografia dá resposta. Hoje em dia poderia dar resposta melhor. E até puxando o gancho de exame de imagem, né? Especialmente na área cirúrgica, a transformação foi muito grande. Tomada de decisão mesmo, em pronto-socorro, neurologia, nem se fala. Como que foram esses degraus que foram acontecendo? Então, acho que um exemplo muito simples, são 2 exemplos, né? O diagnóstico de um cisto renal e o diagnóstico de um tumor renal.
um cisto renal era um protocolo gigantesco para fazer diagnóstico, porque não existia ultrassom. Quando eu estava no último ano, no sexto ano, o ultrassom surgiu em Londrina. E só fazia obstétrica. E não tem muito tempo, né, se for pensar isso. 40 anos. Não, mas assim, se for pensar no caminho de tempo. Então, assim, se você tinha você fazia uma urografia excretora, que era o exame que havia, e você via uma coisa sugestiva de um tumor, você não sabia se aquele tumor era sólido ou era cístico. Hoje, com ultrassom, em 2 minutos ele consegue definir isso. E muitos casos iam para a arteriografia, né? E não era a arteriografia digital que você conhece hoje, era uma arteriografia muito, muito analógica, né, para aqueles tempos. E o tumor renal é outro exemplo interessante pelo seguinte: o que eu aprendi sobre o tumor renal? O tumor renal tinha a tríade clássica. A tríade clássica era massa palpável, dor e hematúria macroscópica. Hoje, 85% a 90% dos tumores renais, o diagnóstico é incidental. É o paciente que vai ao gastro, a mulher que vai ao ginecologista, faz um ultrassom e faz diagnóstico de um pequeno nódulo e, portanto, os diagnósticos são feitos muito mais precocemente. E as cirurgias passaram a ser muito mais conservadoras, tanto na era aberta como na era laparoscópica, e agora na era robótica nem se fala. Mas é um grande exemplo, né? Então a gente tem hoje uma capacidade diagnóstica muito grande. Outra coisa que eu vivi claramente é que tinha um conceito na população assim: é câncer, mexeu, piorou. Era um conceito que a gente ouvia, esporadicamente ainda ouve. Mas de onde que surgiu isso? Surgiu do fato de que o diagnóstico era muito, muito precário naquela época. Então, muitas vezes a doença já era uma doença avançada e a gente ia para a cirurgia sem saber se ela era ou não avançada. E quando você operava, a doença já era avançada e o paciente achava que era a cirurgia que tinha provocado isso. Hoje em dia a gente vai com um grau de segurança muito maior com os meios que temos. A indicação cirúrgica ou não. Exatamente. Acho que uma das especialidades, até tocando oncologia, é uma mudança muito drástica, né, em relação ao que havia. E o estadiamento, né, que também assim, não tinha meio de fazer. Um conceito que eu pego muito é o famoso: nossa, tem muita gente tendo câncer hoje, né? E eu sempre cito o exemplo do meu trisavô, que morreu de muito velho com cólera, aos 60 e poucos anos. Então, assim, esse aí nem deu tempo dele ter câncer, coitado. Morreu de doença infecciosa. Claro, acontece mais. E um paradoxo, assim, como outra coisa que me incomoda do futuro, assim, de não saber: a educação médica, ela vai se tornar, talvez, mais descentralizada no seguinte sentido: já é, mas, por exemplo, o que vai dar vamos dizer assim, o diploma de medicina, né? Porque, assim, o que a gente percebe hoje... Qual pergunta você está fazendo? Eu vou apanhar aqui, viu? Essas perguntas que você está fazendo, você não pode transmitir muito essa resposta minha. Mesmo a cirurgia, porque o que a gente vê hoje, né? Talvez, na plástica, isso se tornou uma realidade, que é assim: você às vezes observa as universidades com a cirurgia clássica, o serviço na mão, a caneta pesada na mão, porém você busca às vezes pessoas, cursos, ferramentas e tal, para que você aprenda alguma técnica específica que seja do seu interesse. Mas esse grupo, que hoje é uma técnica, hoje é um detalhe, não vai se expandir a tal ponto que suplante a universidade? Como vocês veem isso? Vou começar aqui. A pergunta que você fez, né, que é muito legal, muito, muito interessante e muito inteligente. Assim, a educação médica vai ter que seguir o caminho que qualquer outra educação está seguindo. Não dá mais para a gente ficar estancado numa universidade, num curso de medicina de 6 anos. Isso está fadado a trazer um prejuízo no conhecimento enorme a essas gerações que estão vindo. Você trancar um aluno numa universidade por 6 anos e pedir só para ele seguir aquele programa que aquela universidade está dando, e as mudanças acontecendo a cada 6 meses no processo do conhecimento, você está fadado a estancar aquele aluno 6 anos numa universidade com pouco conhecimento. Então, assim, as universidades já estão mudando, já estão enxergando isso, mas estão quase que um século atrás do processo de outras cadeiras, de outros cursos, de outros movimentos, de outros... Então, assim, já está acontecendo. Mas o que vai ter que acontecer? E o que eu acho que no futuro vai acontecer próximo? Vai ter um curso de medicina global, onde essa informação ela é global e ela é setorizada
por países e vai se formar um médico global. Não tem mais como não acontecer isso. A formação médica ela vai ser global, claro que talvez demore ainda, mas vai depender de cada país, e cada país vai institucionalizar o que ele precisa mais daquelas doenças, do projeto, da comunidade, porque a gente estuda a medicina também para a comunidade, né? Porque a gente sabe que existe uma necessidade de prestar essa assistência na comunidade que você mora. E é diferente. Que é diferente, não está nada de errado de ter uma universidade no Amazonas, porque aquele médico vai ter que formar pro Amazonas, mas o que precisa ter é condição no Amazonas de ter aquela universidade na beira do rio Amazonas. Então, para isso que a tecnologia vem, para isso que o Passeio 360 vem, para isso que precisa ter mais qualidade no processo. Mas da parte de graduação, eu acho que o Marco vai falar da pós, da educação continuada, de graduação, existe a necessidade de não se fechar mais os 6 anos dentro de uma faculdade, com um currículo estipulado para todos os 6 anos. E eu acho que a dificuldade é que às vezes a estrutura universitária é muito mais burocrática, né? E às vezes uma mudança acontece numa velocidade muito maior. Muito mais tradicional, né? E tem que ser tradicional, ok, mas o tradicional não impede a inovação. Não quer dizer que se você é tradicional, você não pode inovar, né? Então, assim, eu acho que são coisas diferentes. Né? Eu acho que a inteligência artificial vai trazer uma mudança impossível da gente dimensionar agora, porque, assim, por exemplo, eu fico pensando nos médicos que atendem nos postos de saúde, que teoricamente resolvem cerca de 80% dos problemas da comunidade. Eu acho que a inteligência artificial vai ser mais eficiente do que isso rapidamente. Né? E eu acho que, assim, paralelamente a isso, a escola vai ter que se adaptar a esses novos tempos, né? E vai ter que dar muito mais liberdade, e a avaliação desse aluno vai ter que ser de outra forma. Sim. Vai ter que ser, não vai poder ser... Sabe que um problema, não, mas uma dificuldade que eu vejo hoje é muito o assunto assim. Às vezes quando a gente vai preparar uma questão, por exemplo, uma prova, ou até um tema, às vezes a gente fica com a seguinte divisão: isso aqui é para o generalista, isso aqui não é. E isso é o problema que eu acho que é a inteligência artificial, porque assim, a informação então do generalista, que seria em tese uma informação mais básica, só que ela é acessível e ela é programável. Por exemplo, uma ferramenta de inteligência artificial pode dar essa informação para o paciente, às vezes numa procura simples, de uma forma muito mais eficaz do que alguém que foi formado, escutou isso uma vez na vida e talvez não vá lembrar, né? Então, assim, até isso vai ser difícil, porque assim, vai ser uma mudança, não vai ser difícil, vai ser uma mudança, que assim, nós vamos ter que pensar, às vezes, sim, em nichos de especialidades. Às vezes, outra coisa que eu acho que é um caminho, talvez traçar um caminho de especialidade mais precocemente, porque assim, não faz sentido você encher o aluno de conteúdos que eventualmente ele não vai usar. Ou já estão disponíveis de maneira fácil. Exato, e assim, por que ele tem que saber? Que antes não tinha, né? Um detalhe clínico. Uma experiência que você viveu, assim como eu vivi, é do PBL. Sim. E eu peguei 15 anos da faculdade do curso tradicional, que eu disse há pouco, a gente fazia aulas conceituais. Sim. Então, infecção urinária, a presença de bactérias, 10 da quinta na urina, então, ok. Bom, esse tipo de informação é absolutamente desnecessário. Total. E o que eu observei ao longo desses anos no PBL? É que os alunos passaram a estudar muito mais do que nós estudávamos quando alunos ou como professores no curso tradicional. E agora, com o advento da inteligência artificial, a discussão de casos, eles discutem o caso com a inteligência artificial e vêm apresentar para a gente com uma profundidade que muitas vezes é difícil de acompanhar. Então, assim, eu acho difícil a gente dimensionar ainda onde que nós vamos chegar. E ainda, com a plataforma digitais, uma coisa, as pessoas falam, não, mas medicina não pode ter aula, não pode ter parte do curso remoto. Mas claro que pode. Claro que pode. A pandemia foi uma prova. E você assiste o remoto na tua velocidade. Cada aluno tem a sua velocidade. Às vezes você sabe um pouco mais de urologia, às vezes sabe um pouco mais de cardio, então você assiste a aula do Mar, a velocidade, se for expositiva, a velocidade mais rápida. Você pega um caso do paciente 360, em vez de você fazer os 7 passos do tutorial, como você está falando do PBL, você coloca o caso lá e discute o caso e o aluno faz o caso em casa também, guiado. Então assim, a tecnologia permite hoje um ganho de conhecimento e de flexibilização que nós jamais tivemos. As universidades precisam estar abertas a isso, as universidades tradicionais precisam estar abertas a isso. Então, assim,
as universidades públicas precisam estar abertas a isso. Né? Eu estou vendo isso agora, algumas públicas estão começando a estar abertas, eu circulo muito no Brasil, em universidades públicas, apresentando pacientes 360, e tem sido bem legal a atividade dentro e fora do Brasil. Você pega no Chile, você pega na Espanha, então assim, a gente tem ido e mostrado, por exemplo, a Universidade de Lisboa colocou o paciente 360 e colocou na Ilha de Madeira também, que é um braço, uma ilha no meio do Atlântico. Então jamais os alunos tinham acesso a alguns pacientes com currículo mínimo de uma doença que os alunos da Ilha de Madeira nunca atenderam, agora eles podem atender. Inclusive, eu vejo assim, até pelo UEL, a gente pega hoje, né? Tem algumas cadeiras que estão vacantes lá, cadeiras importantes, ou que se não estão vacantes, são aquelas que vão vagar daqui a pouco. Sim. Porque assim, a gente tem às vezes um docente lá que já sabe que vai aposentar dentro de 3 a 4 anos, e assim, não se vê o substituto, e assim, será que o caminho não é justamente usar essa vaga para uma outra coisa que precisa mais e partir para ser uma disciplina meio... Talvez não vê o substituto também, porque falta renovação, porque esse substituto é um menino de 30 anos, que ele não vai entrar lá para dar aula expositiva, sentar com ele está em outro momento da vida dele. Se tiver algo que chame a atenção dele lá, talvez ele venha para a universidade, né, Marco? Talvez seja um pouco disso. Mas uma coisa que eu sinto, que eu até toquei inicialmente, eu acho que a especialização também leva à necessidade tecnológica. Porque, assim, por exemplo, dentro da plástica, todas as especialidades são assim, você começa a se identificar dentro de uma área, sub-área. E é nítido que você não consegue acompanhar o progresso de todas as áreas ao mesmo tempo. E qual a melhor maneira de você... Eu, particularmente, assim, o congresso hoje dificilmente traz essa atualização que outrora já trouxe, né? Então, acho que um exemplo, que quando eu comecei a exercer a urologia, nós assinávamos uma revista científica, que era a principal da urologia. E até só um detalhe, como que era a assinatura? O processo de assinatura? O processo era através de carta. Então, você mandava uma carta, de um formulário, você preenchia, fazia um pagamento em dólar via Banco do Brasil e recebia assinatura, que chegava ao Brasil invariavelmente com 6 meses de atraso. Né? E eram quantos números assim? Era mensalmente? Era mensal. Mas então, o que eu estava recebendo hoje era informação de 6 meses atrás. Então, o congresso médico ele tinha um papel muito relevante na atualização. Né? Hoje em dia, eu acho que o congresso médico tem esse papel, em parte, mas ele é mais para socialização, porque você pode assistir o congresso inteiramente, né? A hora que você quiser, quantas vezes você quiser, porque você tem essa disponibilidade tecnológica, né? E aí, então, aqui, quem assina revistas científicas? Só online, né? E a gente que está em ambiente universitário, você tem acesso por bibliotecas públicas, mas ninguém mais assina a revista. Eu já tentei doar minhas revistas de 20 anos lá, a universidade também não quer, a biblioteca também não quer, porque... O que eles vão fazer com essa... Só documento histórico. E a prática de congressos, você está falando, Marco, até a gente vem com essa proposta agora de educação continuada, tem feito isso muito com a indústria farmacêutica, de levar um caso clínico no congresso, em vez de levar a informação, eu costumo falar, em vez de levar o trial está ali, foi publicado, você lê, mas o difícil é você atender esse paciente. Porque eu nunca atendi um paciente prescrevendo essa droga nova que saiu, no trial fase 3. Eu quero ver alguém atendendo. Então, o que a gente tem feito? A gente tem levado o paciente 360 no congresso, num telão grande. Eu levo o paciente ao congresso. Aí, a gente atende o paciente lá no congresso, com 3, 4 pessoas discutindo, e ficam 200 pessoas na plateia vendo o atendimento do paciente no congresso. Então, isso traz um ganho. Muito interessante. E eu peguei uma fase também de congresso, que assim, é uma reclamação que eu acredito seja pertinente às outras especialidades também. Que havia muito problema político nos congressos. Assim, botaram um fulaninho para dar uma aula lá que não tem nada a ver. E o que acontece? Isso também vai acabar melhorando a qualidade dos congressos, porque a pressão que as ferramentas fazem sobre esse modelo quadrado de congresso é muito grande. Se o congresso não entregar uma experiência que vale a pena, considerando que é caro, então assim, a maioria dos congressos custa o que custa uma plataforma dessa por 6 meses. E assim, para o usuário, né? Então, assim, se ele não entrega, você vai falar, pô, mas por que eu vou pagar isso aí? Só para tomar cafezinho lá? Então, assim, acho que esse lado também. Então, acho que a pressão que vou chamar assim, grosseiramente, tecnologia como um todo de ensino, acabou levando mesmo os meios mais tradicionais, foi importante.
Eu não tenho informações, mas eu tenho a impressão que muitos congressos deram uma minguada. Mas muito. E assim, eu tenho de clínica, por exemplo, isso vai ter que mudar, não adianta. O early adopter, ele vai com certeza sair de uma vantagem. Eu lembro, quando a gente começou com o paciente 360, que foi num congresso, foi o lançamento do Entresto, que era uma droga de ciência cardíaca, que eu estava envolvido, né? E foram há 6 anos atrás. 6 anos atrás. E a gente fez um evento no Height, lá em São Paulo, jogou o paciente lá na tela e tinha acho que 300 ou 400 pessoas. A hora que acabou o evento, e nesse evento eu estava até explicando, estava debatendo lá, porque é a especialidade, minha subespecialidade, né? E a hora que acabou o evento, as pessoas vieram falar comigo, escuta, Canezinho, mas esse paciente, como é que ele foi? Ele foi no teu consultório ou foi no consultório do Barreto? Não, isso é um caso, é um ator simulado que subiu. Então as pessoas conectam tanto a realidade, o tamanho e a importância disso, você poder expor a prática no dia a dia, né, desse congressista. E eu vejo assim, em cirurgia, não sei se também você precisa ver, assim, é mais importante às vezes porque uma coisa é mostrar uma gravura, uma coisa é mostrar uma imagem, uma coisa é mostrar um vídeo, só que o vídeo editado, às vezes assim, a sua dúvida em particular da execução é uma dúvida ali, não é aquele pedaço ali, ó. A empresa que produziu o Da Vinci, o robô Da Vinci, eles têm um protocolo de treinamento, agora já tem no Brasil há alguns anos já, mas é assim, primeiro tem uma parte que é em simulador, uma parte que é online, uma parte que é com um boneco, né? Quando eu fiz o treinamento, a certificação foi nos Estados Unidos e era com animais, então era em porcos, né, que a gente fazia o treinamento. Mas mesmo assim, para você ficar independente, você precisa operar 20 cirurgias com um Proctor, por exemplo, para poder se qualificar, que é isso que você acabou de falar. Então não é só eu ver o videozinho que vai me tornar um cirurgião robótico. Eu preciso vivenciar essa experiência, né? Ah, mas você sabe operar cirurgia aberta ou cirurgia laparotomia? É diferente. Você precisa... Evidente que é uma técnica que vai fazer com que você faça de uma maneira até mais fácil aquilo que você já sabia fazer, né? Mas é uma nova técnica, você tem que se adaptar. Nova habilidade que você tem que fazer. De certa forma é análogo, foi com o vídeo também. Você tem, embora todo mundo fazia lá, vesícula aberta, mas a conversão para o vídeo, embora todo mundo soubesse fazer, demorou. Tanto é que eu peguei uma geração muito de transição e tinha alguns ainda falavam, não, isso aí eu não sei se vai dar certo, tudo o vídeo, né? E aí, mas é claro, a coisa acaba se instalando, vai funcionando e vai. E já descentralizou, né, se for pensar, porque, de novo, a certificação do robô, o negócio você faz em vários centros menores, não necessariamente universitários, assim. E com a inteligência artificial, isso que eu estava falando, vai ficar cada vez facilitar mais, né? Porque o próprio robô vem pré-programado e tudo isso... Cirurgias à distância, então, já é uma realidade. E ensino, você pega hoje, a gente acabou de lançar o primeiro, que é speech to test. Então, você não tecla mais. Hoje, com a plataforma, eu converso com o paciente na tela. Então, ela já pega, então eu converso com o paciente e a gente já consegue fazer tradução com inteligência artificial para 16 línguas já. Olha. Então isso extremamente humanizado. Então, aquilo que a gente fala, que se a tecnologia distancia a humanização, desculpa, mas é o contrário, a tecnologia traz a humanização. Eu vou cada vez ter menos tempo diante do computador e mais tempo com o meu paciente. Inclusive, assim, é que eu acho que são sempre as maneiras de ver, né? Acho que a gente tem um viés do Exterminador do Futuro lá, que a inteligência artificial ganha vida e mata o ser humano. Mas, assim, é que depende, acho que, da aplicação. Eu tenho um amigo meu radiologista, ele contava isso, que todo mundo, acho que eu escuto muito isso, de rádios e patologistas, que essa aí é a primeira especialidade que vai acabar. Aí, só que assim, eu tenho um amigo meu que ele falou, cara, eu concordo que vai dar uma reduzida, especialmente nos radiologistas ruins. Porque aquele cara que não vê nada, a inteligência artificial provavelmente vai resolver. Agora, aquela discussão individualizada, se precisa do cara estudioso, que tem o julgamento diferente, vai continuar existindo. E ele falava, por outro lado, a gente programou a inteligência artificial para pescar resultados de exames dos últimos 20 ou 10 anos, não sei, que tinham lesões pulmonares. O sujeito foi lá fazer uma tomografia por suspeita de TEP, beliscou lá um nódulozinho no pulmão que ficou apagado da história. Eles usaram a inteligência artificial para buscar esses pacientes, para que eles retomografassem e buscassem. Então, assim, isso vai surgindo. E eu acho que outra coisa, de cirurgia à distância, que eu acho também que pode acontecer, especialmente cirurgias robóticas.
sujeito-se, assim, daqui a pouco você tem realmente, não, eu sou aqui de Londrina, eu faço o acompanhamento clínico do paciente, mas quem opera é o Dr. Fulano de São Paulo, quem só opera isso. Talvez você crie até esse vínculo, né, assim, de ser o acompanhante, vamos dizer assim, o médico de segmento, né. Então, assim, são possibilidades que... A telemedicina está fazendo isso já, eu atendo, todo mundo atende, consulta telemedicina, e o que era antes da pandemia, né, era uma coisa, era improvisado, hoje não é mais. Hoje não é mais. E algumas coisas assim, resultado de exames, por exemplo, é uma coisa que resolve uma conversa. Às vezes você tinha um retorno e você pensava que o retorno era ruim para todos, né? Porque assim, você deixava de atender um outro paciente, você ia lá só para dar um retorno, assim, para falar, olha, tá tudo bem. Então assim, E muito o modo de operação, tanto em ensino quanto em médico, clínico ou cirurgião, com a inteligência artificial, ele vai mudar, né? Na verdade, se você não mudar, na verdade, não é que você vai ser substituído, jamais vai substituir o professor, ou jamais vai substituir o médico, mas ele vai ser substituído se ele não usar a inteligência artificial. Outro que usa vai substituí-lo. Então é um pouco, é bem isso. Uma plataforma nova, uma cirurgia robótica, não tem como. Se você não começar a operar robótico, né, alguém vai operar. Então, assim, um pouco. E já entrando na nossa reta final, e os próximos desafios assim, pessoais do senhor, por exemplo, o que o senhor está vendo aí nos próximos anos, qual que é o foco total no 360? O senhor estava até comentando que atende alguns pacientes aqui em Londrina, que o Dr. Manuel está morando agora em São Paulo, né, e ele vem periodicamente para cá. Como que foi essa nova rotina de mudar? Eu acho que é a rotina, eu sempre brinco, né? Eu acho que a gente passa por fase na vida, né? Eu acho que eu tive uma fase grande de assistência, uma fase de universitária e tudo isso trouxe experiência, né? E agora uma fase de uma empresa que eu presto ensino e ao mesmo tempo eu faço gestão, né? Acho que todo médico tem que saber fazer gestão, né, Marco? Porque senão não cresce. E nós estamos numa terceira fase agora, que é de internacionalizar, ou seja, a gente está com uma parceria com um grupo americano, então na Europa a plataforma já está em 2 países na Europa, em Portugal e na Espanha, nós somos em 150 universidades, a gente hoje vende para quase todas as multinacionais, também fazem lançamento de medicações, então nós estamos numa fase de internacionalização para justamente expandir e entrar em um maior número de universidades, não só no Brasil quanto no mundo, tanto em medicina quanto em outras áreas de saúde, para justamente possibilitar um ensino diferente e preparar esse médico melhor, tanto o médico que está aqui em Londrina, na UEL, quanto o médico que está na Alemanha, numa grande universidade, ou nos Estados Unidos. Então é um pouco disso que a gente está moldando a plataforma agora para ela poder ser multiuso internacional. Então o nosso objetivo é esse agora. E a mudança teve a ver com isso também, senhor? A mudança teve a ver com isso. Porque você precisa focar, né? Então, a saída minha da UEL, acho que quando você pega alguma coisa, isso é uma oportunidade de todos os médicos. Acho que todo médico é empreendedor. Eu sempre falo, aquele indivíduo que em 15, 20 minutos, 25 minutos, tem que pensar num diagnóstico, uma hipótese, tem que examinar um paciente, tem que conversar com o paciente, tem que tirar uma anamnese, pensar numa hipótese diagnóstica, pensar numa hipótese terapêutica, todo médico é empreendedor. Em meia hora tem que fazer isso, então eu acho que vale. Aqui é um conselho que eu deixo, né? Tente, né, sempre, né, fazendo medicina, quem está começando, ou quem já está na sua carreira, já é empreendedor. Então é um pouco disso. Eu gosto de destacar uma coisa que eu acho que nós temos uma grande facilidade, pouco valorizada, que é a capacidade de comunicação. Eu diria que assim, vendedor, médico, parede. Claro que tem os médicos mais quietão, que às vezes vão para especialidade também menos contato, mas porque a gente tem que dar a pior notícia da vida do cara, você tem que fazer. Às vezes me perguntam se eu gosto mais de operar ou se eu gosto mais do consultório. Realmente eu gosto mais de operar. Entretanto, por que eu gosto mais de operar? Porque o consultório ele é um palco, né? Eu falo assim que nós fazemos performances, no bom sentido, evidentemente, no consultório. Por quê? Eu dou uma notícia boa, o próximo paciente pode ser uma notícia péssima, o próximo paciente às vezes é um velhinho que não ouve, você tem que subir a voz, às vezes é uma pessoa intelectual que você tem que subir o nível da conversa. Então assim, ao final de 10 ou 12 atendimentos, você está extremamente cansado, né? Enquanto que a cirurgia é uma terapia ocupacional, né? É interessante isso que você falou, né? Então eu acho que, por isso eu acho difícil. Suga muito o consultório, né? Suga muito. Se você tiver 3 notícias ruins para dar e
e você sabe muito bem disso, a gente se envolve com isso. Totalmente, não tem como não se envolver. Mas sobretudo o paciente, que às vezes porque é da vida, você vai ter identificação com os pacientes, alguns você identifica mais, outros menos. Às vezes paciente antigo, você está acompanhando uma evolução que de repente vai para um caminho que você não gostaria. É uma profissão emocionante, né? A nossa profissão tem esse lado técnico que nós discutimos, mas é uma profissão emocionante, dessa relação médico-paciente. Pessoas, né? E eu falei assim, 2 vezes que me emocionaram muito, foram pacientes que o resultado foi ruim do tratamento e a família veio agradecer. Então isso é um negócio assim, que não tem em outra área. Não tem. Ninguém vai agradecer se a tua casa caiu, ninguém vai agradecer o engenheiro se a tua casa... No caso nosso, às vezes o resultado foi ruim porque o desfecho foi desfavorável e às vezes você tem um reconhecimento. Então, é uma profissão que realmente é muito, muito nobre nesse aspecto e traz uma relevância para a gente muito grande. Né? Então, e os próximos passos? Os próximos passos, assim, eu terminado agora recentemente, que eu me aposentei da faculdade, e felizmente estou cercado de ex-alunos, né, muito competentes e que eu tenho certeza que essa convivência na reta final dos meus tempos como cirurgião vai ser muito produtiva. Se surgir uma nova tecnologia, eu terei empenho em incorporá-la, porque foi uma satisfação muito grande poder aprender uma nova tecnologia e paralelamente com o Marcos sabe, a gente tem uma área de empreendedorismo que a gente desenvolve. Talvez me envolver um pouco mais com isso no futuro. Né? Mas é isso aí. Eu agradeço a participação de vocês e digo, eu sempre falo isso, de todos os episódios deve ter gravado isso aqui, que eu sempre sou o que mais aprendo, porque eu posso participar dessas conversas aqui e vou tendo insights que são muito úteis para mim e espero que seja útil. A gente fala aqui principalmente para a molecada, né? Porque às vezes os alunos que eu sinto que essa transição geracional talvez seja mais intensa até para os alunos de agora do que foi para mim. Tipo, eu ainda peguei o muito mais tradicional e minha cabeça foi mais formada no curso, vamos dizer assim, do PBL ali e tudo. Mas agora os novos vão tendo mudanças e é muito bom escutar referências assim tão interessantes. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Eu quero agradecer, né? Independente de ser pai do entrevistador, eu agradeço muito o convite. Foi um prazer estar aqui com o Dr. Manuel, que é um amigo querido e que tem prestado um serviço muito relevante à educação médica nesse Brasil afora. Eu que agradeço também, Marcos. Eu que agradeço.